Olá meus amigos, meu nome é Capitão Gondim, sou oficial da Reserva da Aeronáutica, contador e escritor. Sou um trabalhador simples de classe média assim como todos nós, que labutamos, estudamos com sacrifício para termos uma vida honesta e digna. Cidadãos patriotas indignados com a situação repugnante que passa o nosso país por culpa de uma esquerda como um câncer que por mais de 30 anos no poder vem destruindo o país aos poucos. Por isso gostaria de convidá-los para refletirmos juntos sobre o tema Eu votei nos últimos presidentes. Eu, Capitão Gondim, desde que as eleições diretas se restabeleceram, votei em todos os presidentes que ganharam as eleições. Eu votei nos presidentes Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Todos estão envolvidos em escândalos de corrupção ou foram condenados. Começando por Fernando Collor de Mello, que sofreu impeachment em 29 de dezembro de 1992 pelo Senado Federal. Atualmente é réu no Supremo Tribunal Federal por 3 crimes: corrupção, lavagem de dinheiro e comando de organização criminosa. Depois tem-se Fernando Henrique Cardoso, investigado por corrupção na compra de termoelétricas da Petrobras entre os anos de 1999 e 2001. Infelizmente, a Justiça Federal arquivou o processo porque o fato aconteceu já há muito tempo e o Estado não pode mais punir o acusado. Com o fim dos 2 mandatos seguidos de Fernando Henrique Cardoso, foi a vez de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula até que realizou um bom governo durante os 8 anos, mas porque encontrou as finanças públicas e fiscais saneadas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, além da hiperinflação controlada. Contudo, o governo petista de Lula cobrou um preço muito caro com escândalos de crimes contra a administração pública desde o seu primeiro mandato. Desvio de bilhões e bilhões de reais que foram para o ralo da corrupção, sob o conhecimento e o consentimento de Lula. Escândalos que começaram a pipocar desde o mensalão do PT em 2005 até os dias de hoje, com as delações premiadas da Operação Lava Jato e outras similares. Delações premiadas que trouxeram o agora ex-presidente da República, o Lula, para o olho do furacão deste repugnante esquema criminoso. Lula atualmente é condenado em primeira instância pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. É réu, até agora, em 5 ações penais pelos crimes de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, obstrução de justiça, organização criminosa e outras, junto com a sua cúpula do PT. E foi denunciado por 9 inquéritos. Isso, pessoal, por enquanto. Por último, temos a ex-presidente Dilma Rousseff. Esta como a pior presidente da história do Brasil. Incompetente, arrogante, prepotente e péssima no raciocínio e ideias, por não saber se expressar. Deixou o Brasil na pior recessão da história do país, com quase 14 milhões de desempregados. Em 2016, foi condenada pelo crime de responsabilidade fiscal, sendo destituída definitivamente do cargo de presidente da República pelo Congresso Nacional. É réu por associação criminosa junto com Lula e a cúpula do PT. Dilma também está sendo denunciada pela Justiça, inicialmente pelos crimes de obstrução de justiça e Caixa 2. Por enquanto. Você poderia me perguntar, Capitão Gondim, você se sente envergonhado por ter votado nesses políticos criminosos? Eu lhe responderia que não, porque o meu voto foi de boa fé. Eu dei um voto de confiança para esses políticos. Mas, capitão, você não se sente responsável por ter votado nesses políticos? Eu também lhe diria que não, porque eu acreditei na proposta desses candidatos, entretanto, traíram a minha confiança. Mas eu me sentiria corresponsável, envergonhado, culpado e cúmplice se eu continuasse a votar nesses canalhas e criminosos que traíram o meu voto de confiança e destruíram o Brasil.
Por essa razão, nunca mais terão meu voto. Não há perdão para esta conduta criminosa. Todavia, o que constatamos na realidade são eleitores que insistem ainda em votar nesses políticos criminosos. Pode ser até compreensível que pessoas humildes de movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, ou o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, ainda defendam criminosos pelo fato de ser pessoas de boa fé, humildes, mas manipuladas ideologicamente por esquerdistas canalhas. Um exemplo mais atual está nas pesquisas de intenções de votos, com os dois mais cotados pré-candidatos para eleições presidenciais de 2018. Os pré-candidatos ex-presidente Lula, da esquerda, e o deputado federal de direita, Jair Messias Bolsonaro. É imoral que pessoas de classe média, bem formada nas diversas profissões, persistam ainda em defender o indefensável. Insistem em apoiar Lula, um criminoso, bandido, que foi condenado mesmo com todas as provas materiais de seus crimes. Agora vamos comparar Lula ao deputado federal Jair Messias Bolsonaro, cuja carreira política deste iniciou-se em 1988 como vereador pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Está em sua 7ª legislatura como político e nunca teve seu nome envolvido em qualquer escândalo de corrupção. Praticamente no mesmo período que todos os ex-presidentes foram denunciados ou condenados. No escândalo do Mensalão do PT, em 17 de agosto de 2006, fora citado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, como o único parlamentar do Partido Progressista que não votou em qualquer matéria em favor dos interesses do governo corrupto de Lula, mesmo com a orientação da bancada do PP. Agora, em 2017, tentam acusar com notícias falsas, os fake news, o deputado Jair Bolsonaro de ter recebido propina de R$200 mil do grupo JBS durante a sua campanha em 2014. Mas quando o dinheiro entrou na conta de Jair Messias Bolsonaro, este imediatamente percebeu que é a doação da JBS. Ato contínuo, o parlamentar, ao saber da doação, devolveu a quantia ao partido, declarando rispidamente em 2014 que não recebe propina legalizada e que preferiria fazer a sua campanha com seus poucos recursos. O capitão Jair Messias Bolsonaro explicou muito bem e provou com foto a devolução do cheque com os R$200 mil para o Partido Progressista. Já os R$200 mil que entraram em sua conta foram do fundo partidário, que todo parlamentar tem direito previsto em lei, totalmente diferente dessa suposta doação da JBS. Conclusão, senhores, não é vergonha, responsabilidade ou erro admitir que votou em um candidato que traiu seu voto, mas é vergonhoso, imoral e irresponsável que de forma consciente o eleitor apoie ou vote em um político criminoso, corrupto. É admitir que o crime compensa. É ser tão corrupto quanto este criminoso. Assim, pode-se inferir que pessoas que apoiam esses corruptos ou são pessoas humildes, manipuladas ideologicamente por esquerdopatas, ou são pessoas mau caráteres. Bom, amigos, espero que eu tenha esclarecido que votar em um candidato corrupto não é um erro, não é uma vergonha, nem irresponsabilidade, mas é imoral, é irresponsável ou vergonhoso persistir e apoiar um político criminoso, a não ser que seja manipulado ideologicamente. Por fim, gostaria de citar umas palavras do juiz Sérgio Moro que diz: a corrupção não tem cores partidárias, não é monopólio de agremiações políticas ou governos específicos. Combatê-la deve ser a bandeira da esquerda e da direita. Um forte abraço.